E se a gente não precisasse mais cozinhar? Tipo, nunca mais. É essa a história que a gente vai ver hoje, a do Soylent. Uma marca que surgiu com uma promessa bem radical. A de criar um jeito melhor e mais eficiente de comer. Bora mergulhar nessa ideia. Tudo começou com uma pergunta, sabe? Uma pergunta daquelas que fazem a gente parar para pensar. E se comer fosse opcional? Imagina só. E se a gente pudesse simplesmente escolher não comer, mas ainda assim ter todos os nutrientes? A nutrição, nesse caso, vira o quê? Vira um problema de engenharia. Um problema a ser resolvido com eficiência máxima. E esse nome, Soylent, parece nome de filme de ficção científica, né? Pois é, porque ele é. Veio direto de um livro distópico lá de 1966. Nesse livro, Soylent era um alimento tipo industrial, feito da mistura de soy, que é soja, com lentil, que é lentilha. Daí o nome. Mas vamos ser sinceros, né? Quase ninguém lembra do livro. Todo mundo pensa no filme Soylent Green, de 73. Aquele filme em que a origem da comida é, digamos, bem sinistra. E aí que vem a parte mais doida. O fundador da empresa falou que escolheu o nome justamente por causa dessa vibe macabra. Para chamar atenção, para gerar curiosidade. Que baita escolha de marketing, hein? Corajosa no mínimo. E quem é o cara por trás dessa ideia toda? Bom, esse é Rob Reinhardt. Em 2013, ele era um engenheiro de software que olhava para a comida e pensava: que perda de tempo. Para ele, cozinhar, comer, era tudo um grande incômodo, uma tarefa que precisava ser otimizada. A comida era só mais um problema de engenharia para resolver. E o que ele fez? Bom, ele foi lá e fez uma coisa bem radical. Ele estudou um pouco de bioquímica por conta própria, fez uma lista e comprou 35 ingredientes químicos. Basicamente, tudo que ele achava que o corpo humano precisava para sobreviver. Aí ele misturou tudo isso com água e pronto. Por 30 dias, ele só bebeu isso. Mais nada. Foi ajustando a fórmula no dia a dia dependendo de como se sentia. É o puro suco do biohacking, só que feito na cozinha de casa. Olha, mas não era só uma questão de tempo ou de otimizar a saúde, não. Tinha uma grana envolvida. Uma grana grande. O Reinhardt disse que a conta dele no supermercado caiu de $470 por mês para 155. Pensa na economia. Isso, mais o tempo que ele estava economizando, virou o principal argumento de venda. E que argumento, né? E não é que o negócio deu certo. A ideia simplesmente viralizou. Começou com um crowdfunding, uma vaquinha online, que arrecadou $1,5 milhão em pré-vendas. De repente, os grandes fundos de investimento do Vale do Silício estavam batendo na porta. A coisa cresceu de um jeito absurdo, foi uma subida meteórica, até que a empresa foi comprada em 2023. Tá, mas e o gosto? Era bom? Bom, aí a coisa complica. As opiniões eram 8 ou 80. De um lado tinha gente falando que era rico, cremoso e estranhamente satisfatório. Do outro, tinha gente que achava simplesmente nojento. Teve crítico que disse que deu ânsia de vômito. Ou seja, desde o comecinho já era um produto ame ou odeie. Não tinha meio termo. Claro que nem tudo são flores, né? Logo logo começaram a aparecer os problemas sérios. O primeiro grande baque foi em 2015, com um processo lá na Califórnia. A acusação: o Soylent tinha níveis de chumbo e cádmio acima do permitido por uma lei bem específica do estado, a tal da Proposição 65. E aqui que está o pulo do gato dessa história. A Soylent se defendeu dizendo: calma aí, os nossos níveis estão dentro do que o FDA, que é o órgão federal, considera seguro. E, tecnicamente, eles estavam certos. O problema é que a Califórnia é um caso à parte, as leis lá são muito mais rígidas, os testes mostraram que o produto tinha de 12 a 25 vezes mais chumbo e 4 vezes mais cádmio do que a lei da Califórnia permitia, sem um aviso bem grande no rótulo. Mas acredite, esse rolo com metais pesados era só o acrescimento. Em 2016, a verdadeira crise ia estourar. Começaram a pipocar notícias na imprensa de gente ficando, e a palavra que usavam era essa, violentamente doente, depois de comer as barrinhas de Soylent que eles tinham acabado de lançar. A empresa precisou agir, e rápido. Em outubro de 2016, eles puxaram o freio de mão, pararam de vender não só as barrinhas, mas até o produto principal deles, o pó. Tudo isso para investigar o que estava causando os relatos de enjoo, vômito, diarreia, um problemão. E a pergunta que todo mundo se fazia era: o que, afinal de contas, estava deixando as pessoas doentes? A empresa correu contra o tempo. Primeiro pensaram que poderia ser intolerância à soja. Depois, talvez a sucralose. Mas os testes de contaminação não davam nada. Por um tempo, ninguém sabia o que era. Um verdadeiro mistério. Até que, finalmente, eles descobriram. E a resposta foi
surpreendente. O culpado não era uma contaminação, não era um erro. Era um ingrediente que eles mesmos colocaram de propósito. Farinha de algas. Era um ingrediente novo que eles adicionaram para deixar o produto mais nutritivo e era justamente ele que estava causando todos os problemas de estômago. Isso só mostra o quão difícil é de verdade inventar comida do zero. Essa crise podia ter acabado com a empresa. Mas não foi o que aconteceu. A Soylent se reinventou. Eles mudaram a fórmula, tiraram a tal da farinha de algas e relançaram o produto. E o mais importante, eles mudaram completamente a estratégia. Deixaram de ser uma coisa de nicho, vendida só pela internet, para focar de vez nas lojas físicas. E essa aposta no varejo foi um sucesso estrondoso. Para se ter uma ideia, em 2021 já dava para encontrar Soylent em mais de 28 mil lojas, incluindo gigantes como Walmart, Target e até loja de conveniência 7-Eleven. Ele deixou de ser aquele produto esquisito da internet e virou um item de conveniência, tipo uma coisa que se pega na prateleira do lado de um energético antes de ir para o trabalho. E o bolso, como ficou? Bom, a empresa anunciou que, no meio dessa expansão toda, em 2020, eles finalmente se tornaram lucrativos. E agora, em 2024, já com novos donos, foi divulgado que o Soylent deu um lucro de 7,8 milhões de dólares. É uma virada e tanto para uma marca que quase foi pro buraco. Isso tudo nos traz de volta para uma pergunta, né? A jornada do Soylent, ela realmente conseguiu resolver o problema da comida, como era a ideia lá no começo? Ou será que no final das contas o que eles fizeram foi criar o shake de proteína perfeito para um mundo que não tem tempo para nada? Talvez a história do Soylent não seja tanto sobre o futuro da comida, mas sim sobre o que a gente hoje espera dela. É só conveniência e eficiência? Ou a gente ainda procura por algo mais?